falar de Corinthians e Rosário Central com a volta de Memphis Depay. Ele participou dos treinamentos, tá? Na verdade, do último treinamento dessa quarta-feira, uma parte ainda com o grupo. Ele havia se apresentado na terça-feira, fez algumas atividades no campo, trabalhou na quarta com uma parte do elenco. Na verdade, trabalhou com o elenco uma parte do treino, conversou com o Diniz, recebeu orientações. A grande questão é o quanto ele aguenta, né? Já sabemos que ele foi relacionado e que a tendência é que entre no segundo tempo. Então, o Memphis está inscrito, regularizado, relacionado, tá tudo certo, ele vai para o jogo. A questão é saber quantos minutos o Diniz vai aproveitá-lo. E sempre tem aquele debate, né? Poxa vida, mas se ele não pode 90, começa com ele. Eu normalmente concordo com essa teoria. Se o cara pode pelo menos uns 60 minutos, né? Não faz sentido, se ele puder 30, 15 minutos, você começar com ele, porque aí você perde o cara no momento do jogo em que as coisas ainda não estão sendo definidas. E aí você recorre ao banco, o teu nível técnico cai. Então eu nesse caso, como a gente não sabe exatamente quanto tempo ele vai conseguir jogar, eu deixaria para o segundo tempo, até porque daqui a pouco o Corinthians constrói uma vitória. Não acho que vai ser simples assim, né? Acho que vai ser um jogo bem difícil. O Rosário não é uma equipe espetacular, favorita ao título, mas tem bons jogadores, os caras não chegaram aqui à toa. Tem o Di Maria, tem o Campas, colombiano, que assim, no Grêmio não jogou bem, mas aqui no Brasil, mas lá ele é um dos destaques do time. O goleiro experiente. Então, assim, eu acho que não vai ser um jogo tão simples assim. E o Memphis pode entrar num momento do jogo em que as coisas estão se definindo e com a qualidade dele pode ajudar e muito. Muita gente me pergunta sobre Yuri Alberto. O Yuri Alberto é o seguinte, gente. O Yuri teve uma lesão muscular de grau 2, que o clube até nem revelou o grau, a gente acabou apurando nos bastidores, né? Grau 2 é cerca de um mês e pouquinho, ali 4 a 6 semanas para poder se recuperar. A situação de momento dele é que ele já está indo a campo de maneira gradativa, de forma gradativa, trabalhando ainda com a fisioterapia. Ele nem foi entregue ainda à preparação física. E esse é o procedimento, né? Depois da fisioterapia, ele começa a frequentar o gramado, fazendo alguns trabalhos adicionais ali. Depois, ele participa da chamada transição física, que é entregue à preparação física para que ele faça trabalhos físicos individual para depois começar a trabalhar com o elenco. Então, eu contaria com o Yuri apenas no mês de setembro. A gente já está aí, né? Faltando 10 dias para terminar o mês de agosto. Eu contaria com o Yuri apenas no próximo mês. É provável que na semana que vem ele inicie esse processo da transição física, de maneira individual, depois coletiva. Então, obviamente, ele não vai jogar contra o Rosário. O Corinthians avançando para as quartas de final, aí a gente pode entender que o Yuri vai reforçar sim o time do Diniz, e aí teremos Memphis e Yuri. Eu ia dizer Yuri Depay, né? Memphis Alberto e Yuri Depay. Teremos nas quartas de final o Corinthians avançando diante do Rosário Central, tá? Então, só para atualizar aí a questão sobre o Yuri Alberto. O Diniz tem outros desfalques para esse jogo contra o Rosário, aqueles que a gente já sabe, né? O André no meio, o próprio Alan, que foi expulso no jogo da ida e também é um desfalque, né, por suspensão, além dos outros machucados que vocês já sabem, né, o Vitinho, aquela coisa toda, em termos de alternativas, o menino Kaique, o lateral Hugo, e o André Ramalho, que foi o mais recente por conta de uma labirintite. Ele chegou a ser internado no começo da semana, desfalcou o time no final de semana. Ele não é titular, né, ele é uma peça de reposição, mas não vai para o jogo. O André Ramalho também é outro desfalque. Aí, para o meio de campo, o Diniz deve manter André Carrilho, que fez um grande jogo contra o Cruzeiro, apesar da derrota do Corinthians para o Cruzeiro em casa. O Carrilho, por escolha técnica, entrou no lugar do Ranielli. Não sei se o Diniz já estava imaginando essa condição, e aí ele utiliza o Alan, né, que é um jogador de confiança dele, né, e talvez até tenha ganhado a titularidade, mas agora nesse jogo da Libertadores em que ele não tem o Alan, ele vai ter que fazer Ranielli, Carrilho, Bidon e Garro. Esse deve ser o meio-campo do Corinthians com o Pedro Raul e o Caio César no ataque. Esse é o time, tá? A defesa que vocês conhecem, né? Mateuzinho, Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu com o Hugo Souza no gol. Então o meio de campo vai ser nesse sentido. O Carrilho, fisicamente, se ele estiver bem,
precisa dizer o que ele joga, né? Eu já defendi e muito aqui o André Carrilho, achei ele fantástico, um jogador fenomenal em termos de controle de bola, de construção ofensiva. Falta mais gol para o Carrilho, né? Se o Carrilho fizesse gols, ele talvez não estivesse no Corinthians, né? Mas o fato é que ele dita muito bem o ritmo do jogo, um cara que respira, para jogo importante, de mata, é legal ter o Carrilho no time. Então, acho até que é uma boa notícia. E claro que o Alan faz falta, dá para dizer que sim. Nos últimos tempos aí ele conquistou isso, né? Essa titularidade, esse controle de bola, vem fazendo bons jogos e o Diniz gosta muito dele. Mas que bom que você tem, né, recurso ali. O Corinthians não tem tantos recursos no seu elenco, mas se tem um setor que possui, é justamente ali o do meio do campo. Jogo importante, vocês sabem, né? O Química Arena, 9h30 da noite. E com o Memphis Depay no banco de reservas, tenho certeza que vai ser uma conexão muito grande com o torcedor no momento que ele, enfim, antes do jogo, for passar ali, né, na frente da galera para o banco de reservas, quando ele for entrar na partida, a gente vai ver algumas coisas muito legais em relação a isso. Outra coisa que a gente vai ver, provavelmente nesse jogo, são protestos das organizadas. Algo que aconteceu durante todo o dia desta quarta-feira e que vai se repetir no jogo contra o Rosário nesta quinta no estádio. Porque o palco do jogo é o melhor momento para você protestar. Há uma visibilidade enorme, não só ali porque o jogo está rolando, mas por toda a repercussão, transmissão, as câmeras estão todas voltadas ali para o jogo. E eu acho que o papel da torcida, sim, é se manifestar na frente do CT, onde eu acho super legítimo o protesto quando ele é pacífico, quando ele é institucional, quando ele tem um objetivo, quando ele busca atingir algo positivo para o clube, tá tudo certo, é assim que tem que ser. E a torcida do Corinthians dá inúmeros exemplos positivos nesse sentido. Então, o jogo será marcado por isso também. E esses protestos da quarta-feira, eles foram diferentes. Foram interessantes, porque eles fugiram um pouco do ambiente do CT e do estádio. Eles foram para a frente do Ministério Público de São Paulo. Isso foi muito louco, cara. A torcida do Corinthians, mais uma vez, ela inova nesse sentido. E até os advogados, né, os juízes e representantes do Ministério Público, eles se impressionaram com a relevância do caso, né? O que acontece, para explicar para vocês? O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito em dezembro do ano passado para investigar as gestões do Corinthians, a administração do Corinthians, com essa dívida que só cresce exponencialmente, batendo na casa dos 3 bilhões e que teve um déficit de quase 150 milhões de reais no último balanço. E por conta dessas más gestões, a torcida vinha pedindo uma investigação do Ministério Público, que inclusive já teve alguns reflexos, né, com alguns ex-presidentes indiciados, investigados e denunciados. Então tudo isso está acontecendo. Foi um processo que teve uma tentativa digamos assim, de obstrução por parte do clube associativo, mas que em maio essas investigações foram retomadas e ainda segundo os auditores, está numa fase inicial. Eles estão analisando provas. O que impacta esse tipo de protesto? Segundo os próprios auditores, apenas não impacta na avaliação das provas, né? Mas impacta na repercussão dos caras entenderem a importância de você fazer esse movimento, a importância de você investigar um clube de fora para dentro, do ingresso do Ministério Público, de ouvir um presidente de uma torcida organizada, como foi o caso do Alê, representando a Gaviões da Fiel. Isso é meio inédito, cara. Uma torcida organizada de um clube de futebol ter livre trânsito, assim como aconteceu, né? Os caras entraram lá dentro do Ministério Público para conversar, para expor a insatisfação do torcedor com um clube sequestrado por pessoas que lá estão e que acabam sendo nocivas para o clube. E o torcedor é a razão de ser da existência dessa instituição. E foi isso que o torcedor foi mostrar. Isso impacta, de verdade. E a investigação vai seguir. Então, foi isso que aconteceu. Foi na frente do Ministério Público. Os auditores, inclusive, ouviram, entenderam, deram entrevistas e vão, obviamente, né, prestar mais atenção nesse inquérito que está aberto, segue em andamento, com provas sendo analisadas para responsabilizar quem tem que responsabilizar com gestões tão ruins, para dizer o mínimo, né? Muitas delas
com algum tipo de ilicitude, né? Vamos colocar de uma maneira bonita. E se comprovadas irregularidades, que todos, absolutamente todos, sejam punidos, expulsos e que o Corinthians consiga a tal intervenção judicial. Também foi um outro objetivo do protesto, para que a justiça entre de uma vez por todas no Parque São Jorge e acabe com essa farra, porque o clube está indo para o buraco e o torcedor está vendo isso e só o torcedor do Corinthians tem a possibilidade de mudar essa história. Tá bom? Para atualizar vocês, né? Não adianta. O Corinthians não é só dentro de campo, muito pelo contrário. Então tem jogo nessa quinta, mas tem um papel importante que a torcida vem fazendo fora de campo e vai fazer no jogo também. Tá bom? Mas o importante também, acima de tudo, é buscar essa classificação diante do Rosário para chegar nas quartas de final. Beleza? Comenta aí. E te inscreve, hein? Tô te aguardando. Valeu? Até a próxima. Enquanto isso, fora do Corinthians, um assunto começou a movimentar o mercado da bola. Interesse. Vamos de Pogba agora, Bruno? Mas até para ser justo, tá? Enfim, um clube eu procurei já. Até porque eu fui, na verdade, apurar sobre Arthur, tentando recordar se existia alguma diferença de lá para cá. O Corinthians hoje não fala no Arthur porque tem o transfer ban ativo. Então, qualquer negociação 100% encerrada ou sem vias de acontecer. E aproveitei para perguntar do Pogba, se por acaso o Corinthians tinha sido um dos clubes, enfim, que tinham recebido o nome do Pogba. O Corinthians disse que, por enquanto, ninguém procurou ele para falar do Pogba. Mas por causa de... E se procurar, vai falar que não, porque o transfer ban tá ativo, né, gente? Então, isso que eu ia falar. Porque mesmo ele estando livre no mercado, com o transfer ban, ele não consegue inscrever novos atletas, não é isso, Bruno? Exatamente, sim, exatamente. O Memphis é exceção porque ele já era jogador do Corinthians. Porque é uma renovação, no caso. O Memphis é amigo dele, né? O Memphis é amigo dele? É. Os dois jogaram juntos no... O Lingard é amigo dele. Sim, verdade. O Lingard também? É verdade, tem o Lingard. Ele é amigo do Neymar, podia jogar na Vila. Eu não sei se o Memphis é amigo. O Memphis, se eu não me engano, jogou com o Pogba. O que me explicaram é que o Lingard não só jogou, como é amigo do Pogba. O Fabrício está me lembrando aqui, ó, que em dezembro agora, dezembro de 24, né? De 24, desculpa. Então faz mais tempo, 1 ano e meio. O Memphis publicou uma foto deles fazendo uma chamada de vídeo. Aí a torcida do Corinthians, você lembra? Eu lembro disso. Não lembrava. Lembrei, não lembrava até. Já pensou, hein? Hein, Braz, já pensou? Ó, se algum torcedor pegar isso que o Fabrício falou, juntar aí ao fato de o jogador estar livre no mercado, vai ter uma bagunça hoje, vai ter uma animaçãozinha nas redes sociais. Ó, com o Lingard, os dois jogaram juntos desde a época da base e do profissional do United. Jogaram no United também. Foi o que me explicaram, que a amizade é longa, isso. Eu não sabia desses pormenores aí, esses números todos. Podia ir pro Peixe, né, já que tem amizade com o Neymar, Mas o Santos tem transfer ban também. Não dá. A gente tá falando aqui isso porque o chat tá perguntando e tal. Então é isso. O Neymar, na verdade, tentou lá atrás também fazer um meio campo para intermediação para levar o Pogba pro PSG. Ou seja, por 2 vezes o Neymar tentou jogar com o Pogba lá atrás do PSG e no Santos antes de o Pogba acertar com o Mônaco. O pessoal tá falando aqui, ó, o Jardim vai trazê-lo para o Flamengo. E o Bus mandou aqui, ó, eu como rubro-negro torço para que o Pogba vá para o Santos ou para o Corinthians. Então, mas aí você está citando exatamente dois caras times que não podem, né? No transfer ban. Então nem adianta, né? Seria para clube que poderia contratar e seria, assim, um baita personagem, né? E o Santos está atrás de 2 volantes. Então, mas o Santos tem o transfer ban, gente. Não pode. Não adianta, tá? Não adianta. E o Mengão? Não parece que o Flamengo tenha a intenção de contratar, né? Nem precisa também. Se eu sou o Flamengo, eu não contrataria. Vim para um time que ele vai realmente jogar. Tem oportunidade. O Flamengo ele não vai ter tanto espaço. Até entrar em campo, ele vai levar umas 10 semanas. Vai demorar um tempo mesmo. É isso aí, né? Jogador 8 semanas? A lesão na posterior? Então, é muito tempo, tá? E agora eu quero saber a opinião da Fiel. Você colocaria Memphis Depay já no time titular ou também usaria o atacante apenas no segundo tempo? Acredita que o Corinthians vai confirmar a classificação diante do Rosário Central? Enquanto ao transfer ban, você gostaria se ele acabasse de ver nomes como Paul Pogba e Arthur vestindo a camisa do Timão? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para acompanhar todas as notícias do Corinthians. Um grande abraço, fiquem com Deus e vai Corinthians!